Olá, gente. E agora? Chegou a vez do cone. É outra figura espacial seguindo aquela que a gente já aprendeu que se chama pirâmide. Então estamos aqui diante de uma outra figura que rola. Essa aqui rola, essa figura rola, que é o cone. Tá aqui ele planificado, né? Tá o cone aqui planificado, quer dizer, no plano. Já estou dizendo para você já que, olha aqui, tudo bem. Como o cone ele não tem um lado reto, então nós vamos chamar essa linha aqui do cone de geratriz. Essa linha aqui do cone, ó, vamos chamá-la de geratriz. Ela vai justamente representar a minha hipotenusa do triângulo, tá bom? Tá aqui, ó, a geratriz G. Esse H aqui que vocês estão vendo é a altura do cone. E lá embaixo, aqui, ó, aqui nós temos o raio da base. A base é um círculo, o cone, a base é um círculo. Mas vamos entender o cone montado, né? Tá aqui o cone, ó. Ó o cone montado. Tá vendo? Mais ou menos para você ter uma ideia. Aqui tá a minha geratriz, né? A altura, lembra como eu medi a altura da outra vez? Não sei se vocês lembram. A altura da outra vez eu peguei um palito e coloquei o palito no centro do cone. E ele foi até lá no vértice do cone. Na verdade, não foi do cone, foi da pirâmide, né? É assim que se mede a altura. E aí, com isso, nós formamos aqui o Teorema de Pitágoras, né? O que é o Teorema de Pitágoras? Vou botar meu conezinho aqui, ó. Pronto, tá aqui meu cone. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, como eu já disse, quem é a minha hipotenusa? É a geratriz, aquela linha que vai representar como se fosse o lado do triângulo. Quem é o H maiúsculo? O H maiúsculo é justamente a altura do cone. E quem é o R? O R está aqui, o R é lá da base. O R é justamente o raio. Isso aqui vai ser importante porque em determinados problemas vão faltar dados. E aí a gente vai ter que buscar esses dados através de outras fórmulas, tá bom? Vamos passar para a parte teórica para a gente entender o que um problema desse tipo pode pedir. Então, com o exercício de laboratório, com essa atividade que eu vou passar para vocês, fica mais fácil você entender o que um problema pode pedir sobre o cone. Então tá aqui, ó. Exercício de laboratório diz assim: em uma embalagem que possui um formato de um cone, sabendo que o raio da base desse cone mede 12 centímetros e a altura 16 centímetros, então qual é a área dessa embalagem? Então, vamos lá. Está aqui a fórmula. Na verdade, o que o problema quer é a área total dessa embalagem. Então, vamos lá. Essa é a fórmula aqui, ó. A área total vai ser igual a π, que o problema normalmente determina. Se o problema não determinar, ela fica valendo 3,14. Aqui no caso o problema determinou, vai ser 3. O raio do cone que foi dado aqui, ó. Aqui o raio, ó, 12 centímetros. E, no caso aqui, a geratriz. A geratriz a gente vai precisar calcular, porque o problema não deu a geratriz. Lembra quando eu falei para vocês que em determinado momento a gente precisa calcular essa geratriz para usar na fórmula da área total? Então vamos lá, vamos subir aqui, ó. Então tá aqui, ó. Como eu havia dito, essa aqui é a fórmula. Vamos calcular a geratriz para colocar aqui, porque nós temos a área total, é o que o problema quer. Π vale 3, raio vale 12, geratriz não tem. Então nós temos dois pontos de interrogação para as incógnitas, não pode isso. Então vamos calcular o valor de G para a gente poder obter a área total. Está aqui o meu triângulo retângulo que eu já fiz. Lá o problema da altura, né, que é a altura da pirâmide, e dá o problema também do raio. Ele dá o raio também. Então está aqui a equação, né?
que é o Teorema de Pitágoras. Substituir tudo, ó, G, eu quero G, que é geratriz. Então ficou 16 ao quadrado, 12 ao quadrado, enfim, G deu raiz quadrada de 400, o único número que multiplicado por ele mesmo dá 400 é o 20. Então G é igual a 20. Tá? Agora sim, agora eu tenho condições de jogar isso aqui na minha fórmula, né? Resolver o que está dentro do parente, multiplico tudo, deu 1.152 centímetros cúbicos. Centímetro quadrado, é justamente a área total que foi pedida pelo exercício. Mais abaixo, nós temos o volume. O cone também permite que a gente calcule o volume. Então diz assim, para calcular o volume de um cone, você vai precisar ter volume, vai precisar ter a área, vai precisar ter a altura do cone, o π, que normalmente se dá, e o raio. Dividido isso tudo por 3, está aqui, ó. O que significa cada letra da minha fórmula. Então vamos ao exercício de laboratório para a gente entender. Um cone possui altura de 5 centímetros e o diâmetro da base é de 8 centímetros. Olha uma pegadinha aí, porque na verdade a gente precisa do raio, não precisa do diâmetro. Mas o problema dá o diâmetro para você entender que o raio é metade desse diâmetro, tá? Então tá aqui. O raio, no caso, vai valer 4 quando eu for substituir. E o π vai valer 3. Marquei com um marca-texto o que o problema me oferece e o que o problema quer. E vou usar a fórmula. Então, vamos lá. Não tem segredo nenhum. Por quê? O que eu fiz? A única pegadinha que tem aí é justamente em relação ao diâmetro. Toda vez que você ouvir falar em diâmetro é aquela linha que vai de uma extremidade a outra, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Olha, aqui no meu cone, o que eu estou marcando aqui, isso aqui seria o diâmetro, olha. Ela vai de uma extremidade a outra. E o raio é metade disso, tá? Então, o raio, no caso, 4 aí. Substituir tudo na minha fórmula, tá? Não lembrando que o raio é ao quadrado. Primeiro eu resolvi a potência, que deu 16, né? Multipliquei por isso tudo, deu 240, dividi por 3, deu 80. Agora, a resposta, o volume do cone é igual a 80 centímetros cúbicos. Uma coisa que eu queria falar para você é que quando você acha esse valor aqui de 80, você não está respondendo o problema. Claro que se tiver opções, A, B, C, D, você vai marcar um X na opção correta. Agora, quando você não tem as opções, então isso aqui é o resultado dos cálculos que você fez, tá? E isso aqui sim é a resposta do problema quando você lê a pergunta e em cima da pergunta você diz exatamente qual é a resposta do problema. Ok? Legal esse problema, hein? Muito bom. Vamos para a próxima figura.